Ó Senhor Jesus, irmãos, queremos estar compartilhando com os irmãos essa noite uma devocional para a gente vir refletir. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, verso 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas quando me tornei homem, acabei com as coisas de menino. Irmãos, olhamos bem uma orientação de Paulo para os amados de Corinto. E Paulo ele cita duas fases ou duas etapas que todos nós passamos. Paulo ele vai falar da época em que era menino, mas também ele vai falar da época em que ele se torna um homem. E se a gente analisar bem, irmãos, é muito interessante essa passagem pelo simples fato de que viver em Cristo, ou caminhar com Jesus, também caracteriza-se por essas duas etapas. Porque quando a gente chega para Jesus, a gente vai chegar como um menino, ou seja, a gente vai chegar muitas das vezes sem conhecimento, sem muitas responsabilidades. Tudo aquilo que a gente vai estar vivendo é que nem quando a gente era criança, tudo aquilo que a gente vai aprendendo vai se tornando em novidades. E estar com Jesus é assim também. A gente vem para Cristo e começa a caminhar com Jesus, começa a ter uma vida, a buscar ter um relacionamento com Deus, e tudo é novidade. A cada culto algo diferente vai acontecendo, a cada culto algo diferente vai se tornando uma novidade para nós. A palavra que o alimento espiritual, quando a gente vem para Cristo, ela é algo assim que vamos sempre nos tratar com um alimento de vez em quando mais leve, mais suave, para que a gente possa ir crescendo e aprendendo a se alimentar de acordo com aquilo que Deus tem. Mas tem um porém. Para mim viver uma vida com Cristo é que nem nas fases de menino. Tudo vai ser uma novidade, mas tem um porém. Dia após dia, tudo aquilo que eu tenho vivendo, ele vai ter que gerar em mim algo, ele vai ter que gerar em mim um crescimento. E estar com Jesus é assim, você vem até Jesus, você chega até Jesus, só que você não pode continuar em Cristo Jesus da mesma maneira que você chegou, ou seja, cada dia você tem que aprender algo novo, cada dia você vai ter que praticar algo novo, cada dia você vai ter que buscar um crescimento espiritual. Temos que buscar e crescer com Cristo Jesus. E as características que nos identificam nos crescimentos, irmãos, está no fato de que a gente tem que abandonar, de certa maneira, coisas que a gente fazia, a gente vai ter que ir deixando de fazer. A gente vai ter que deixar coisas para trás para que a gente possa aprender e a crescer com Jesus. Não tem como eu vir com Jesus Cristo e ficar parado no mesmo lugar. Eu tenho que gerar um desenvolvimento, eu tenho que ter um crescimento em Cristo Jesus. Não tem como eu caminhar 15 anos, 20 anos, 30 anos com Jesus e nesses 30 anos eu continuar da mesma maneira de quando eu cheguei. Quando Paulo está dizendo, ele dizia, quando eu era um menino, eu discorria como menino, eu sentia como menino, eu falava como menino. Mas tem um porém, eu tenho que crescer. Eu tenho que aprender que eu necessito ter um crescimento com Jesus. A cada culto, a cada instrução pastoral, a cada culto que a gente se faz presente na casa de Deus, é para gerar um crescimento. Uma das piores coisas que existiu nessa geração chama-se que vivemos em uma geração de crentes meninos. Uma geração de crentes meninos, ela veio, se achegou a Cristo, mas ela ficou parada. Ela não teve um crescimento espiritual. E o crente meninos, irmãos, é que nem quando a gente é criança. A gente sempre precisa muitas das vezes do pai, de um professor, de uma pessoa dizendo para a gente o que fazer, a hora certa de fazer, como fazer. Tem crente que está há anos na presença de Jesus e até hoje não aprendeu a caminhar sozinho. Por que esta palavra? Porque nos dias em que estamos vivendo, queridos, se a gente for um crente menino, a gente vai desfalecer na fé. Sabe por quê?
Porque hoje não estamos podendo ter o pastor ao lado, não estamos podendo ter uma pessoa talvez com mais sabedoria, uma pessoa muitas das vezes com uma vida espiritual mais firmada, para nos dizer o que fazer, na hora de fazer e como fazer. Talvez muitas das pessoas estão preocupados com os que vai deixar, o que vai acontecer após essa quarentena passar. E um dos piores problemas vai ser que após essa quarentena existirá muitos crentes desfalecidos na fé. Sabe por quê? Porque até hoje não largaram uma vida de menino. Essa quarentena, queridos, ela vai fazer com que você muitas das vezes venha ter o teu crescimento espiritual, ou seja, que você venha se desenvolver. Porque Deus ele permite os tempos difíceis para que possa gerar uma geração de pessoas transformadas. Quando eu olho para essa palavra, Paulo diz: mas quando eu me tornei homem, eu acabei com as coisas de menino. É praticamente Deus dando oportunidade para você nesta quarentena, para que você largue a vida do jeito que você estava vivendo e passe a viver uma vida mais adulta com Ele. Que você possa viver uma vida de mais responsabilidade com Ele. Porque, queridos, porque a gente não tem muitas das vezes as pessoas para nos orientar, mas é hora da gente assumir um novo estágio. Está na hora da gente virar homem. O que diferencia um menino de um homem? Começa-se por uma palavra chamada maturidade. Quando a gente cresce, o que nos torna, o que nos caracteriza, não vai nos identificar como uma pessoa adulta, não é o tamanho ou a idade que temos, mas é a partir do momento que a gente passa a expressar ou demonstrar a maturidade que a gente adquiriu de acordo com os anos passando. Talvez Deus tenha permitido esta quarentena para tirar pessoas de um estágio e colocar no outro. Deus ele quer que você cresça espiritualmente. Deus ele quer que você se torne um adulto espiritualmente. Como? Amadurecendo. Sendo mais maduro. Sendo uma pessoa praticamente com mais maturação na vida espiritual. E como que a gente vai adquirir isso? A gente adentra na vida adulta, diferenciando a vida de menino, sabe por quê? Porque na vida adulta, irmãos, a gente amadurece quando a gente começa a entender que temos mais opções, ou que sempre terá outras opções para enxergarmos, mesmo quando tudo está ao contrário. Mesmo quando tudo não está de acordo com aquilo que a gente imaginava assim. Amadurecer, queridos, é você entender que por mais que a situação seja contrária na tua vida, você tem que tentar buscar uma saída. Você vai ter que passar a enxergar por um ponto de vista. Quando somos crianças, precisamos de uma pessoa orientar para a gente aquilo que vai fazer, mas quando a gente amadurece, não. A gente tem que voltar a ter uma visão diferenciada. Somos mais maduros, não precisamos depender mais de alguém para dizer o que fazer, mas pelo contrário, eu tenho que entender que tem opções que eu posso buscar para sair das situações contrárias a qual a vida tem me impostas. Os dias estão difíceis, estão, mas tem um porém: amadureça na fé. Não enxergue tudo como que tudo vai acabar, mas pelo contrário, busque novas opções por uma visão espiritual, busque novas opções com uma visão vinda de Deus para a tua vida, para que você enxergue novas alternativas, para que você possa enxergar novos caminhos. Amadurecer é isso. Não é você se limitar por aquilo que é imposto na tua vida, mas pelo contrário, você entender que você tem capacidade de buscar uma nova saída para os problemas que se levantaram contra a tua vida. A segunda identificação de uma vida madura em Cristo chama-se responsabilidade. Quando crianças, queridos, a gente anda por aí muitas das vezes sem ser responsabilidade, porque temos os pais, temos as pessoas mais velhas, são aquelas pessoas que sofrem, ou aquelas pessoas que tomam a responsabilidade, o rumo, muitas das vezes.
E com a vida de Cristo é assim, quando a gente é menino na fé, a gente deixa tudo nas costas do pastor, deixa tudo nas costas da pastora, ou de algum irmão. Mas Paulo está dizendo, quando eu fui homem, eu abandonei as coisas de menino, ou seja, eu passei a assumir as minhas responsabilidades. Quando você cresce, você tem que buscar um emprego, você tem que passar a tomar decisões. É tempo de você ser mais responsável, ou seja, é tempo de você tomar mais decisões a partir de hoje. É tempo de você sair tomando mais decisões. Sabe o que é isso? Estou querendo dizer para você que uma pessoa com responsabilidade, quando ela passa a tomar uma decisão, ela passa a tomar uma atitude. Amadureça na fé. Está na hora de você passar a tomar uma atitude na tua vida. O pastor não está aí para dizer a hora que você vai ter que orar. O pastor não está aí para dizer a hora que você vai ter que ler uma palavra. Na hora que você vai ter que fazer um louvor na tua vida. Tome atitude. Se a situação não está fácil, vai buscar a Deus em oração. Se a situação não está fácil, vai louvar a Deus. Se a situação não está fácil, vai ler a palavra de Deus. Tome atitude. Hoje Deus está dando a oportunidade de que muitos possam crescer espiritualmente. Sabe por quê? Porque está na hora de você passar a caminhar com as suas próprias pernas. Está na hora de você ser maduro, ser responsável com a tua vida espiritual. Você ser responsável com a tua vida cristã. É tempo de você decidir. Saber que você vai ter que orar, saber que você vai ter que jejuar, saber que você vai ter que ler, saber a hora que você vai ter que louvar. Sabe por quê? Porque você já não é mais um menino, querido. Tome atitudes a partir de hoje. Você sabe qual é a terceira lição para amadurecermos na vida cristã? É de tudo que acontece, a gente tirar um aprendizado. Nem tudo que se levanta vai ser para nos parar, nem tudo que se levanta vai ser para nos matar, mas pelo contrário. Muito daquilo que se levantar vai ser para te ensinar. Sabe o que é menino? Menino é aquele crente, queridos, que quando as coisas não dão certo, chega para o pastor, pastor, eu não vou vir mais porque eu estou servindo a Deus, e quando eu começo a servir a Deus, as coisas não estão dando certo, então, se não é para dar certo, eu não quero mais ser servo de Deus. Isso se chama meninice. Está na hora de amadurecer. Sabe o que é isso? Olha, pastor, estou passando por tal situação, não deu certo. Mas eu entendi que aquela situação ela não me matou. Aquela situação deu errado, mas não impediu de eu buscar novas possibilidades. Sabe por quê? Porque ela ensinou. Está na hora de você aprender nos tempos difíceis. Passe a tirar dessa quarentena aprendizado. Passe a aprender com tudo isso que você tem enfrentado. Está na hora de você buscar novas opções e aprender com as suas decepções, aprender com as suas lutas, aprender com as suas pelejas. Sabe por quê? Porque quando eu passo a aprender com as minhas próprias lutas, isso vai gerar em mim experiência. E crente experiente sabe que se uma vez não deu certo, não posso desanimar, que na outra vai dar. Se eu bater em uma porta e não abrir, não quer dizer que todas as portas vão estar fechadas. Talvez eu tenha batido na porta errada, eu tenho que continuar batendo até que uma porta vai se abrir. Eu orei uma vez, Deus não respondeu, eu não vou orar mais. Aprenda. Talvez se Deus não respondeu, porque isso que você tem pedido para Ele não é aquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Continua orando, continua buscando, por quê? Porque você está aprendendo. Faça dessa quarentena uma quarentena de aprendizado. Amadureça na fé. Tudo isso está sendo permitido, sabe para quê? Para que muitas pessoas venham crescer espiritualmente. Não é tempo de você regredir, não é tempo de você voltar para trás, mas pelo contrário, é tempo de você amadurecer. É tempo de você colocar de prática tudo aquilo que você aprendeu. É tempo de você colocar em prática tudo aquilo que você um dia sentou para ouvir. Aprenda com as suas lutas.
Porque mais importante de como entramos nessa quarentena vai ser como vamos sair. Eu não quero que você saia desfalecido na fé, morto espiritualmente, mas pelo contrário. Eu quero que você saia dessa quarentena fortalecido na fé, confiando cada vez mais em Deus, maduro, tomando atitude, sendo responsável e mais do que isso, sendo experiente em uma vida cristã. Não viva uma vida cristã pelo ouvir, viva uma vida cristã pelo praticar. Tome atitudes, saia fortalecido, cresça, aproveite esse tempo para crescer espiritualmente. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa e que Deus lhe dê permissão para que você possa ser cada vez mais grande diante dele.